Deus abençoe você que está aqui presente aqui no Rincão do Meu Senhor. Também você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de televisão e também aí no YouTube. Já quero que você possa também colocar todas as suas intenções e escrever também nos comentários a partir desse encontro Maranatá. Amados, eu sou o professor Rafael Brito, eu sou membro fundador do Apostolado dos Santos Anjos e depois vou falar um pouco melhor para vocês sobre isso. Mas pegue sua palavra comigo em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, seguintes. A palavra de Deus diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, e tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então um outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar-lhe o filho tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho que regerá a todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, o Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu dizendo: agora realizou-se a salvação, o poder, a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que acusava dia e noite diante de Deus. Eles, porém, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Versículo 13. Ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho. A ela, porém, foi dada 2 asas grandes da águia para voar ao deserto, para o lugar longe da serpente. A serpente então vomitou água atrás da mulher, a fim de submergi-la. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto da sua descendência, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, hoje é o primeiro domingo do Advento na nossa festa litúrgica. E a palavra advento significa espera, adventus, em latim, significa vinda, de alguém que vem. Ao longo também da liturgia, do modo da liturgia em como a igreja vai viver esse mover desse tempo litúrgico, advento também se tornou sinônimo de esperança, de espera. Portanto, viver o advento nada mais é do que esperar a vinda de alguém. E não é qualquer um. É o desejado entre as nações. É essa vinda do nosso Senhor, aonde agora as leituras dominicais e também semanais, que vai norteando o nosso caminho, para que nós possamos nos preparar para, assim como dizia Padre Jonas, como a missão da Canção Nova, de preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. E estar vigilantes diante dessa visita de Deus à nossa vida, é algo que deve mover o nosso coração. E nós estamos aqui, diante de uma palavra poderosíssima, onde João
o último dos discípulos, os apóstolos, a partir, entrega agora a nós essa visão maravilhosa. João, ele tem essa visão de um grande sinal no céu. Lembremos que João, ele vive um tempo do Império Romano. E o Império Romano, minha gente, perseguia a igreja, desfigurava a igreja, perseguia os cristãos. E João, como um bom discípulo de Jesus, está agora no exílio na ilha de Pátimos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, já aconteceu com você? De você de repente ter que ser retirado do ambiente da sua família e você ser levado para longe? Eu não sei se já aconteceu isso contigo, de você estar talvez em algum trabalho. Eu, quando estava na missão da Polônia, em 2012, eu vivi uma situação muito difícil na minha casa, na minha vida. 11 pessoas da minha família faleceram no ano de 2012. 11 pessoas. Meu pai, dia 13 de maio, depois minha avó, depois minha tia, depois 2 primos assassinados, depois um tio em acidente, e foi, um atrás do outro. E a notícia era assim, morreu, já enterrou. Rafael, tentamos te ligar, não conseguimos. E assim. A mesma coisa aconteceu com João. João viu o seu melhor amigo, o melhor amigo do apóstolo João era o apóstolo Pedro. A palavra em Atos dos Apóstolos diz que os dois subiam juntos para rezar no templo, depois da ascensão de Nosso Senhor. E aí eles viveram coisas grandiosas, e João teve que escutar as notícias más. Mataram Pedro crucificado de ponta cabeça, decapitaram o Paulo, mataram Tiago à espada, arrastaram Mateus nas ruas da Índia, esfolaram vivo Tadeu, e ele foi ficando sozinho. Ao longo dos anos, ao longo da vida de João, e a tradição diz que ele morreu, ele quando escreve o Apocalipse, ele já é idoso. João está dentro de um buraco, numa mina na ilha de Pátimos, que era uma ilha prisão, onde os romanos jogavam os prisioneiros para morrer. E ele está dentro desse buraco com saudade. Ele está dentro desse buraco com vontade de poder encontrar com os seus amigos. Aquilo que nos faz sofrer mais na vida é quando alguém falece, que a gente ama, e a única coisa que você tem é a lembrança dela. Eu me lembro da minha avó, que tinha no guarda-roupa ainda o terno do meu avô, que tinha falecido 30 anos antes, quando era criança. E a avó abria todos os dias o guarda-roupa e fazia assim, saudade do vô. Um amor para toda a vida. E a gente sente saudade de quem já foi, não é assim? Vocês sempre vão me ver pregar sobre essa realidade da comunhão dos santos. E, de fato, aquele ano de 2012 foi difícil. Então você imagina João lembrando das risadas que dava com Jesus e com os discípulos nas andanças na Galileia, e agora ele está sozinho. Mas no meio daquela escuridão, no meio daquelas trevas, daquele exílio, daquela prisão, o céu se abre sobre o lugar onde João está. Deixa eu te explicar uma coisa, o que é a parousia para a igreja, e o que é essa palavra Maranatá para nós. O que é esse grito da noiva, da igreja que pede, vem Senhor Jesus. Amados, a igreja nos ensina que existe 2 movimentos espirituais. O movimento de cima, da vontade inefável de Deus, de se revelar o tempo inteiro, de se entregar o tempo inteiro, de alcançar os filhos de Adão, que somos nós, que perderam o paraíso o tempo inteiro. Mas Deus, ao criar você e ao me criar,
Ele colocou no nosso coração, na nossa essência, aquilo que os padres do deserto e os padres da igreja chamam de fio de ouro. Aquela ligação, um dispositivo espiritual, podemos dizer assim, que quando nas provas mais difíceis da nossa vida, a gente suspira, como diz o salmista, a minha alma suspira por ti, Senhor, como a corça suspira pelas águas. E você, no gemido da tua dor, você faz assim, ai Jesus. O tempo inteiro, Maranatá está presente no cotidiano da nossa existência. Quando a gente se alegra, a gente suspira por Jesus. E às vezes esse, ai Jesus, é assim, quem faz isso? Vocês fazem isso? Eu faço isso direto. Às vezes lá em casa eu estou assim, ai Jesus, a minha mulher já sabe que aconteceu alguma coisa, ela já pergunta, o que foi, Rafa? Eu falei, não, nada não. Porque tem algumas coisas que a gente vive na alma, que é só entre você e Deus, não é verdade? É só Jesus mesmo. Então esse desejo de buscar, naturalmente de chamar, de pedir, é algo que Deus colocou na nossa alma. E João então está na sua alma clamando, chamando, no seu sofrimento, na sua angústia, dizendo, vem Senhor Jesus, eu não dou conta mais. Já não consigo mais continuar assim. E João não estava simplesmente preso como alguém numa prisão domiciliar. João estava preso como um prisioneiro de guerra, como um prisioneiro para morrer. João está nas minas de Pátimos, aonde ele precisa de carregar pedra. Ele trabalha o dia todo. A ideia é de matá-lo por exaustão. E arrebentado no fim do dia, dentro da sua senzala, se podemos assim chamar, para que você possa entender melhor na linguagem brasileira, dentro da sua prisão profunda, dentro da sua fossa profunda, ele começa a suspirar como a igreja, como o apóstolo, como aquele que diz, Senhor Jesus, que saudade que eu tenho daquele tempo em que a gente sentava junto na mesa. Que saudade que eu tenho, Senhor, quando o Senhor aquele dia entrou no barco de Pedro e a gente ajudou Pedro depois da pesca miraculosa. Que saudade que tenho de comer o peixe assado, que só o Senhor sabia fazer. Que saudade de comer o pão assado, que só o Senhor sabia fazer. Eu estou com saudade de Pedro, eu estou com saudade de Paulo, eu estou com saudade dos meus irmãos. Nesse momento, a visão de João se abre, ele vê o Apocalipse e todas as visões, mas quando chega aqui, ele diz que ele vê um grandioso sinal no céu escuro da sua prisão. Ele vê quem? Ele vê uma mulher vestida com o sol, revestida de sol. E carrega a lua debaixo de seus pés. Ela tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Está grávida. Essa mulher que João vê, é quem nós estamos esperando chegar em Belém, da nossa casa, grávida junto com São José. No cotidiano da vida, do dia a dia, nasce, e o advento nada mais é do que essa espera dessa visita de Nossa Senhora, grávida de Jesus, para fazer do nosso coração o lugar aonde Jesus pode ser deitado como numa manjedoura. Essa mulher revestida de sol, ela está cheia de graça, e a palavra revestir-se, do grego, vestida de sol, é a palavra caris. E caris significa justamente vestida de graça. A palavra caris, se você não sabe, é graça em grego. Mas ela tem a sua origem nas línguas indo-europeias, como uma ação que um rei faz para cobrir
um plebeu, uma pessoa que não tem mérito nenhum, para ser elevado à nobreza, se tornar um nobre. Quando um rei queria escolher alguém, quando um rei escolhia, por exemplo, você, para se tornar membro da sua corte, ele jogava o manto, ele tirava o seu manto e jogava sobre aquela pessoa. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou dando uma aula de teologia para você, tá bom? Retome a sua atenção aqui. Ele jogava esse manto. Ora, na Bíblia, o manto é também a missão do profeta, a missão de alguém. Diga-se de passagem, por exemplo, quando o profeta Elias encontrou Eliseu na sua roça, cuidando do seu rebanho, ele chega, tira o seu manto e joga sobre Eliseu e diz: Eliseu, você sabe o que eu fiz? Você sabe o que eu fiz? Eu agora estou chamando você. Quer dizer, você vai substituir, você vai dar continuidade à missão. Eliseu deu continuidade à missão de Elias. A mesma coisa o apóstolo Paulo, quando está em Roma, ele escreve a Timóteo dizendo: eu fiquei sozinho, Demas me deixou, fulano foi embora, eu estou preso, mas diga a Marcos de trazer os pergaminhos que ficou em Troade, e traga também o meu manto e a minha capa. Sabe o que significa isso? O apóstolo Paulo está dizendo: traz a minha capa. Não é somente a capa de frio, mas é a capa que Paulo usava, que representava também o modo do seu ministério. Ele está dizendo: traga a capa. Por quê? Porque Paulo não quer morrer sem a unção que ele precisa de entregar para os seus sucessores. Portanto, então, esse manto, revestir-se desse manto, e alguma tradição antiga, tradição piedosa da igreja, vai dizer que essa capa que Paulo pede a Timóteo, na verdade, era um manto que ele tinha recebido em uma noite de frio do apóstolo Pedro. Então é uma lembrança, e lembremos que na tradição o apóstolo Paulo, junto com Pedro, são martirizados no mesmo dia. Pedro é crucificado nas colinas do Vaticano de cabeça para baixo, e Paulo decapitado para fora dos muros de Roma. Mas os dois são depois sepultados juntos, a tal ponto que durante mais de 400 anos, os restos mortais do apóstolo Paulo e Pedro ficaram nas catacumbas de São Sebastião. Então veja, ele está dizendo: traz a capa, traz a missão que eu recebi, traz aquilo que eu recebi da igreja, eu não quero perder isso. Então, portanto, a capa é muito importante. Aí você entende por que o Bartimeu, quando vê Jesus, abandona a sua capa. Por que ele abandona a sua capa? Porque aquilo que usava, aquilo que o protegia, a missão que ele fazia, já não é a mesma com Jesus, porque agora ele está debaixo da capa de Jesus. Amém? Está debaixo da capa de Jesus. Eu estou falando de capa, estou falando de manto. Amém? Para você entender a mensagem que eu vou te entregar. Amém? Eu não comecei a pregação ainda. Eu estou fazendo uma introdução para você entender onde eu quero chegar. João vê essa mulher no céu. Ela está vestida. E ela está vestida também com uma capa. Só que a capa dela não é capa de qualquer um. A capa dela é o sol. Ela está vestida de sol. Para o Império Romano, existia um deus chamado Deus Mitra, a religião do mitraísmo, chamada assim. E o mitraísmo era uma religião que adorava esse Deus de origem do mundo indo-persa, do zoroatrismo, aonde existia esse Deus que ele lutava com o sol, ele era o Deus, ele era a representação de alguma forma, uma cópia de Apolo, o Deus Sol. E ele era luz, ele iluminava a noite. Então os romanos, eles adoravam esse Deus, entendendo que na virada do ano, no ano novo, o sol iria brilhar mais uma vez. Mas aqui o Senhor está mostrando para João e mostrando para nós que o verdadeiro sol, o sol da justiça, o sol que ilumina, aquele que ilumina as nossas trevas, não é Mitra, não é Satanás,
não é Lúcifer, porque até mesmo o nome Lúcifer significa portador da luz, e Lúcifer, de fato, que depois a tradição traz para Satanás, que é um anjo de luz, ele não ilumina as nossas trevas, ele não ilumina o nosso caminho. Quem ilumina o nosso caminho é o sol. Ora, você vai encontrar isso também ligado ao próprio Zacarias, o pai de João Batista, no cântico do Benedictus, quando ele diz: graça e ao misericordioso coração do nosso Deus, que pelo qual nos veio visitar o astro das alturas, e o astro das alturas é o sol das alturas é Cristo. Nós vamos escutar essa leitura ao longo desse tempo, por exemplo, de Isaías capítulo 9, que diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para aqueles que andavam sobre as trevas. Portanto, Cristo, o próprio João, no seu evangelho vai dizer para nós que Ele é a luz verdadeira, que ilumina todo homem, amém? Ele é a luz que ilumina as nossas trevas. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, mas a todos aqueles que o reconheceram, Ele deu a força, o poder e a graça de se tornar filhos de Deus. Mas como que eu me torno filho de Deus? Eu me torno filho de Deus por causa de uma mulher lá da cidade de Nazaré, uma cidade escondida, abandonada, que quando o segundo maior anjo do paraíso entra na casa dela, ele que é terrível, que como diz no capítulo 10 de Daniel, os seus olhos têm fogo, as suas mãos e os seus pés são como brasão, são como latão diante do sol, ele é terrível. Gabriel, o arcanjo, quem se coloca diante dele treme, vai dizer Daniel. Esse anjo da justiça e da fúria, quando ele entra no lugar onde Nossa Senhora está, ele não entra cheio de poder e graça, ele entra assim, ó: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Satanás, que morre de medo de Gabriel, fala: o que está acontecendo aqui? Essa menina pega água no poço, essa menina faz o pão, faz o tricô, ajuda a mãezinha dela, vai casar, está preparando o enxoval. Por que Gabriel está se inclinando desse jeito diante dessa mulher tão poderosa? Aí os padres e a tradição vai dizer: não, Gabriel não está se prostrando diante de Nossa Senhora, não está adorando Nossa Senhora. Gabriel, ele sai daqui, ó, da presença de Deus. Eu vou até fazer aqui. Se esconde aqui, ó. Ele sai daqui, Deus envia ele entra na casa de Nossa Senhora. Só que ele sai daqui, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo que o envia para o mistério maior. É a maior missão de todos os anjos, Gabriel fez. E quando ele chega na casa de Nossa Senhora, e ele entra no lugar onde ela está, aquilo que ele viu aqui, está dentro do quarto de Nossa Senhora. Quem ele viu e adorou aqui, está dentro do quarto de Nossa Senhora. Então ele se prostra diante da Trindade. E aí acontece o que? Acontece a encarnação do Verbo. E a luz que brilha nas trevas ilumina o útero daquela mulher. João está dizendo para nós, meus irmãos, que o manto, que a capa da bem-aventurada Virgem Maria. Mostra Nossa Senhora aqui, eu vou até ficar perto dela. Olha o manto de Nossa Senhora. Olha que coisa mais linda. Nossa Senhora tem um manto. Não necessariamente ela precisaria de usar esse manto, porque só se usa, é uma figura de Nossa Senhora. Por exemplo, se você tirar a imagem e deixar só o manto, só a silhueta do manto, você entende que é Nossa Senhora, sim ou não? O manto é símbolo de Nossa Senhora, sim ou não? Ora, por que é manto? Por que o manto de Nossa Senhora é poderoso para nos guardar? Se vou te esconder debaixo do manto de Nossa Senhora, vamos dizer assim, as intercessoras, voinha, se esconde no manto de Nossa Senhora. Sabe por que se esconder no manto de Nossa Senhora é poderoso? Porque não é um manto qualquer, não é como esse terno que eu tenho aqui. João está dizendo que a Virgem Maria
ela é revestida de Deus, ela é revestida do sol, ela é revestida de graça, ela é revestida de cáris. Então na guerra, quando Nossa Senhora vem para poder cuidar de você, e ela te esconde no manto, ela não está escondendo nela, ela está te escondendo em Jesus, minha filha. Ela está te escondendo no Senhor. E aí eu quero dizer uma coisa para você, quando você é escondido no manto de Nossa Senhora, é por isso que Satanás não toca você. Porque Nossa Senhora tem um dom de te esconder em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz para nós, que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, até que se manifeste a sua revelação. Estar escondido em Nossa Senhora, em tempo de guerra como esse tempo que estamos vivendo, em tempo em que a cultura de morte está tentando destruir os filhos de Nossa Senhora, os descendentes da Virgem, estar escondido no manto dela, é estar debaixo das asas do Altíssimo. Eu me lembro, na minha lua de mel, com a minha esposa, que foi uma novela, eu não vou contar aqui para vocês, vocês vão dar risada, não, depois ela fica brava comigo, se eu contar muito detalhe. Mas eu vou contar umas coisas para vocês dar risada. Quem aqui já viveu lua de mel meia novela? A sua lua de mel foi serena, foi tranquila, deu tudo certo. Não deu problema nenhum, não choveu, não teve trovão, não quebrou o carro. Foi tudo certo? Então eu sou um sobrevivente mesmo, porque vocês, eu sou uma exceção à regra. Gente, o tio da Lília, da minha esposa, ele falou assim, olha, então eu vou dar para vocês a viagem de lua de mel para vocês. Podem escolher o hotel onde vocês querem. Eu fui tudo feliz. Vou escolher, vou lá no computador, procurei um hotel bem da hora, bem legal. O hotel tinha uma vista para o mar, uma banheira de hidromassagem vista para o mar, lá em Natal isso aí, viu? Falei, é isso aí que eu quero. Porque pobre, quando tem essas coisas, pobre quer, né? A gente é acostumado, cresceu nadando em bacia de alumínio dentro de casa em tanque, nós queremos banheira. Não é não? Falei, essa banheira aí, de vista para o mar, ainda quero tirar foto ainda com uma champanhe aqui, dizendo, ó, estamos de lua de mel. Fomos para a lua de mel. Porque o povo acha que você vai para a lua de mel, você vai, né? De manhã, de tarde, de noite, né? De manhã. Meu filho, depois da festa, você está acabado. Você está com as costas arrebentadas, você não está conseguindo fazer nada. Você quer só ir dormir. Eu lembro que nós chegamos no hotel, a minha esposa vestida de noiva, e eu vestido, e eu de terno, o povo, casado, uhul. Meu sogro falava assim para mim, assim, não liga para nós não, hein? Vaza, sai daqui. E era aniversário no outro dia da minha esposa, a gente já casou dia 3, aniversário dela dia 4 de agosto. Quando a gente chegou, olho igual panda, que a gente foi num hotel para ir viajar, o ar-condicionado do hotel estava quebrado e estava frio pra caramba, e a gente não dormiu à noite. Aí chegamos toda arrebentada assim, meu sogro olhou para mim e falou assim, eita, essa noite... Eu falei, pois é, essa noite nós não dormimos mesmo. Aí viajamos, chegamos lá, minha gente, chegamos no hotel, feliz no hotel. Eu e a minha esposa, a gente estava mais feliz com a banheira de hidromassagem de vista para o mar do que a noite mesmo, sim, era o passeio que valia, né? Pois eu vou correr para poder ver a tal da piscina de hidromassagem. Era um negócio desse jeito assim, gente. Aqui. Você entrava no negócio, você ficava assim. Era de enfeite. Não era piscina de hidromassagem, nada não. Era um negócio decorativo, você acredita? Entra no quarto cheio de mofo. Nós tudo com rinite, começa a atacar, começa a espirrar, começa a tossir. Eu falei, não é possível. Não, Jesus. Jesus, não.
É a minha lua de mel, não dá para ser desse jeito, como é que eu vou fazer? Eu falei, não, eu vou sair daqui. Saí daquele hotel, denunciei o hotel, mas só tinha o dinheiro da gravata. A gente ficou num lugar, deu certo, tudo. E dinheiro para pagar depois essas coisas, porque ficou tudo no hotel, porque era tudo incluso. Nós não tinha dinheiro, nós vivíamos de providência. E aquele dia eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso da sua presença. E aí, a saga continua, resumindo, um dia a gente estava num lugar, e a gente foi mergulhar, que estava no pacote da viagem. Eu tenho asma, fazia 10 anos que não tinha asma. Por que será? Naquele dia atacou minha asma. Pulei na água. Subi, um médico. Ele falou assim, eu sou médico, meu nome é Rafael, e eu vou cuidar de você, porque eu também tenho asma. Acabou que aquele rapaz, ele ficou com a gente, ele tinha sido sequestrado, e ele estava passando por um tempo, ele disse, olha, eu quero amanhã sair com vocês. Eu achei que era zoeira, no outro dia ele ligou, falou, olha, estou com vocês. Estou indo aí. Toca o telefone. Ó, tem um rapaz aqui procurando vocês. Se chama Rafael. Eu desci. Ele falou assim, então, vamos passear? Eu falei, meu Deus, eu nem conheço esse homem. Como que eu vou levar minha mulher para passear? Vai que esse homem é ladrão, não sei o quê. Aí o Senhor falou assim, vai. Larga uma ser besta. Confia. Você não pediu ajuda? Estou te mandando. E aí esse moço pagou tudo. Café da manhã, almoço, janta, passeio. Ele não deixava pagar nada. Ele ficou com a gente o tempo inteiro da lua de mel. Depois terminava, ele ficava até 1h da manhã com a gente fazendo atendimento de oração com ele. Virou uma missão a lua de mel, mas tudo bem. Mas no último dia, presta atenção aqui, ó. Eu volto para a pregação, presta atenção. No último dia, ele disse para nós assim, olha, eu estou indo embora, chorando muito. Vocês foram um presente para a minha vida, porque eu precisava de ser salvo. E eu encontrei a salvação através da vida de vocês. Mas eu vou lembrar vocês uma coisa. Quando eu vi você, Lilian, feliz na água, e o Rafael em cima do barco, passando mal, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou muçulmano. Mas eu acredito em Jesus, mas eu não posso me converter. Alá me disse, cuida deles dois, porque eles são meus filhos. E a partir disso, por isso que eu não deixei vocês pagar mais nada. Sabe por quê? Vou contar uma história para vocês, ele disse. A minha avó é lá do Líbano, e a gente fugiu da guerra do Líbano. E ela tinha uma criação de galinhas, ela vendia ovos, ela tinha uma espécie de granja lá no Líbano. E com os bombardeios, caíram bombas dentro do galinheiro da fazenda onde ela estava. E arrasou com tudo. E vó só tinha a gente, e a avó pegou a gente, e quando começou a cair as bombas, ela pegou um cobertor e jogou em cima da gente. E abraçou a gente num canto. E ele disse, a gente era criança, a gente só foi entender que era guerra depois. Porque enquanto a gente estava debaixo do cobertor da avó, a gente estava protegido. E aí ele disse, a avó deixou a gente depois que passou, e ela foi mexer no galinheiro, para poder visitar o galinheiro, não tinha mais nada. Está tudo destruído. E no meio das cinzas, no meio do fogo, só tinha, imagina, só as ruínas. Ele disse que a avó viu algo se mexendo no meio das cinzas. Quando ele chegou perto daquela coisa que estava mexendo, era uma galinha, que estava agonizando, e que tinha sido, atrás estava toda depenada, mas tinha ainda pena nas asas. E quando levantou as asas da galinha, estavam os pintainhos debaixo das asas. Ele disse assim para mim assim, deixa eu dizer uma coisa para você, Rafael e Lilian. Deus com vocês também é assim. No tempo da guerra, Ele será a galinha que irá colocar vocês debaixo das asas. Deixa eu terminar. Olha o que acontece. Acontece a guerra, acontece a luta, acontece tudo. Essa mulher, ela tem que enfrentar o dragão. Miguel luta contra o dragão. É o fim do mundo, é o fim dos tempos. A palavra diz que o dragão começa a perseguir essa mulher. Ela, porém, recebeu de Deus grandes asas de águia. Essa é Nossa Senhora do Apocalipse. A Virgem Maria, no tempo da guerra, junta você como uma galinha junta os seus pintainhos. Por isso que ela te esconde debaixo do manto. Você está entendendo?
Estar debaixo do manto de Nossa Senhora é também estar debaixo do manto de um legado, de uma missão, de um sim que reverbera na eternidade. Quando o dragão se coloca diante da mulher para tentar destruir o fruto do seu ventre, impossível. Não é possível. E aqui tem toda uma teologia bonita da parte de João. João conhecia um mito grego do deus Cronos, presta atenção. É muito importante que eu dê essa catequese para você nessa pregação, para você se preparar para a vinda do Senhor. Se preparando, estando debaixo do manto de Nossa Senhora, se preparando, esperando nesse tempo de Natal. Cronos é um deus da mitologia grega. Cronos recebeu uma profecia de que um dia um dos seus filhos iria tomar o seu lugar. E Cronos então tem uma boa ideia. Ele começa a engolir os seus filhos. A palavra Cronos vem de tempo, cronômetro, cronologia. Cronos significa tempo, amém? O tempo engole a gente, não é assim? Nossa, o tempo engoliu, não é assim que a gente fala? Já viu essa expressão? Porque se você não aproveita o tempo passa e acabou. A sua vida vai sendo consumida pelo tempo, não é assim? Até que então tem a história, que a um determinado momento, o Cronos, esse caos, ele quer engolir os seus filhos. Então, a sua esposa tem um filho que é Zeus, e que engana esse titã Cronos jogando uma pedra envolvida em um manto e esconde Zeus dentro de uma caverna. Essa é a mitologia, esse é um mito. Até que então, depois de um tempo, Zeus consegue explodir o seu pai de dentro para fora e liberta os seus irmãos. Muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos um dragão, a antiga serpente, o mal, que quer engolir a nossa vida. Esse mal está com a boca aberta. A mulher está entre as dores de parto para dar luz. Eu já preguei isso uma vez aqui na Canção Nova. Antigamente as mulheres não davam a luz como dá hoje no leito de hospital. Antigamente se aproveitava a lei da gravidade. Então pegava uma corda e ficava de cócoras. Então a criança nascia entre as pernas. Amém? É essa a visão que João está tendo. O dragão está esperando a criança nascer, porque tão logo nasce e cai dentro dele, para ele engolir a criança. Está entendendo, sim ou não? Então João está dizendo que essa mulher que está grávida do filho que regerá as nações com cetro de ferro, a antiga serpente, esse anjo que fez com que a primeira mulher perdesse, junto com Adão, o paraíso, está diante também daquela que foi chamada pelo seu sim para devolver o Éden perdido. De novo a mesma situação, a igreja, a boca está aberta para engolir os filhos. Deus, assim que a criança nasce, ele é retirado e levado, e a mulher também. Mas deixa eu dizer algo para você importante, presta atenção nesse ícone aqui. Esse ícone é maravilhoso. Eu vou só explicar rápido para você, veja. Aqui você vê o menino Jesus, com o rosto de adulto, olhando para Nossa Senhora com o rosto colado nela. E Nossa Senhora não está olhando para Jesus, ela está olhando para quem? Para você. Jesus olha para a mamãe, como Deus, enquanto Deus encarnado, enquanto Deus que assume a natureza humana, enquanto Deus que, ao assumir a natureza caída humana, daquele que perdeu o paraíso, olha para a Virgem que abriu as portas do céu e cola o seu rosto ao rosto de Nossa Senhora, segura o queixo de mamãe, como as crianças fazem. O manto de Jesus é rosa, e também aqui tem uma silhueta rosa em Nossa Senhora.
O que é o rosa? Para os renascentistas, o rosa é a ação de Deus no mundo. Um exemplo. Por exemplo, olha só. Quando Deus, na cabeça dos renascentistas, irmãos, quando Deus olha do céu para baixo, Ele vê o sangue do seu Filho sobre os eleitos, que somos nós. Amém? Ele está no azul, que é o céu. Então, quando Ele tem que agir no mundo, Ele vê o vermelho do sangue de Jesus. Deveria ser roxo quando Ele entra, porque o vermelho com o azul é roxo. Mas por causa da luz enorme que tem, se torna rosa. Ora, o que significa? Significa que Cristo, vestido de rosa, no colo de Nossa Senhora, é a ação de Deus no mundo para que você possa ter colo, para que você possa ter lugar para chorar, para que você possa ter lugar para voltar para casa, para você poder saber que você tem mãe. E Nossa Senhora, ela está olhando para você. Por quê? Os ícones, eles são a expressão de uma antiga cultura egípcia, aonde se tinha-se a ideia de que os olhos, quem já viu, quem lembra das pinturas egípcias? Você vai lembrar. Você já viu que todas as pinturas egípcias, eles estão de lado? Aí você só tem só esse olho, que você vê só esse olho aqui? Já viu isso? É só esse olho que vê. Você nunca vai ver uma pintura do Egito, por exemplo, dos dois olhos. É só um olho. Por quê? Porque aquela pessoa que morreu, ela está entre a eternidade, olhando para cá, e aqui. Então, quem morreu, de alguma forma, tem só o olho aqui, a eternidade aqui, só uma parte. Por que os olhos de Nossa Senhora, os olhos de Jesus grandes, estão olhando para você? Porque por causa da Virgem Maria, aquilo que ela é velado para nós, se volta para cá. Os olhos de Deus estão sobre nós para dizer: ei, meu amor, você não é desse mundo. Você está sofrendo? Você está passando por tribulação? Tranquilo, porque os olhos daqueles que estão no paraíso estão sobre nós, para nos lembrar que é só um tempo, é só uma passagem. Você então consegue perceber, dentro disso tudo, dessa história, que nesse processo de luta, porque é uma batalha espiritual profunda, Satanás não quer que você vá para o céu, mas os olhos do Senhor, os olhos do Altíssimo estão sobre a tua casa, sobre você. Padre Jonas escreveu esse livro. Foi organizado pelo Padre Roger. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Você pode ter esse livro nas livrarias, também na loja Canção Nova. E eu vou ler para você o que o Padre Jonas fala, na página 20, porque ele faz a seguinte pergunta. Olha só o que o Padre Jonas diz para nós. Talvez você se pergunte: mas por que Jesus ainda não veio? Jesus só não veio ainda porque precisa limpar a face da terra e tirar os filhos da sujeira do lixo, que acabaram ficando. Agora estamos vivendo o tempo da misericórdia. O Senhor manifesta cada vez mais o seu imenso amor, mas é um tempo, e todo tempo tem um fim. Quando Ele vier, estará findado o tempo da misericórdia, e o Senhor será obrigado a utilizar o tempo da justiça. Esse livro aqui, Maranatá, Vem, Senhor Jesus, do Monsenhor Jonas. Você pode adquirir. Veja. Vem, Senhor Jesus. Esse é o tempo da misericórdia. É o tempo da espera, do tempo da espera intermédia, como dizia ontem o nosso querido Padre Roger. Mas, ao mesmo tempo, quando eu contava para você a história de Cronos, que explodiu, e que morreu e que foi liberto, a pergunta que eu falo para você: esse dragão que representa também o caos e a morte, ele engoliu o filho da mulher? Sim ou não? Não? Mas ele morreu.
Escute, o filho que ela carrega no ventre nasceu. Ele é rei, ele julgará as nações. Mas na sua primeira vinda, ele foi perseguido por Herodes. Ele viveu, ele chorou, ele viu seus amigos, ele se emocionou e foi entregue naquela cruz. E desceu à mansão dos mortos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você carrega sobre a sua vida a graça de Cristo por causa do batismo. Nós somos revestidos de Cristo pelo batismo. Somos revestidos desse sol, sim. Quando Satanás, feliz da vida, vê o Cristo crucificado gritando uma última vez: meu Deus, por que me abandonaste? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O diabo e os seus demônios estão felizes da vida, porque disseram: matamos aquele a quem nós queríamos lá na eternidade. Ele morreu. E aí no sábado santo, no mistério pascal, a palavra diz para nós que Cristo desce nas profundezas do abismo, desce nas profundezas da morte. A morte o engole, a morte fica feliz, como Cronos. Ele não vai me destronar, não. Mas escute, de dentro da morte, Cristo explode em ressurreição, explode em Espírito Santo, explode em batismo no Espírito Santo, explode em vida e implode a morte. Diga para o seu irmão que está do seu lado: eu sou de Cristo. Um dia eu serei engolido pela morte. Fale. Um dia eu vou ser comida de dragão. Fala. Mas o dragão não sabe que eu fui feito para explodir ele de dentro para fora, porque eu sou fruto da ressurreição. A mulher está sendo perseguida, o seu filho reina, é rei, subiu. Isso nós podemos trazer para a vida histórica de Nossa Senhora. Cristo foi assunto aos céus, depois da sua ressurreição, o Pai o elevou aos céus. Mas mamãe continuou aqui a cuidar, a ser presença, a estar presente no cenáculo. Ela foi a presença para que o Espírito Santo pudesse descer. Ela ensinou, inspirou os discípulos. É a mãe da igreja, é a nossa rainha. Tem alguns teólogos hereges, de uma certa... Não vou falar o nome do tipo de teologia, você já entendeu? Que querem chamar Nossa Senhora de Maria, nossa irmã. Eu não preciso de fazer uma tese teológica para dizer que Maria não é minha irmã. Se eu falar uma coisa dessa para minha avó, ela arranca a minha cabeça. Se eu falar: avó, então sabia que Nossa Senhora é nossa irmã? Nossa Senhora vai usar, a minha avó iria usar as prerrogativas dela de filha de Nossa Senhora e ia pisar a minha cabeça. Maria é mãe, ponto final. Não reduza aquilo que Nossa Senhora é. Não reduza Nossa Senhora aquilo que o próprio Cristo quis que ela fosse. Ela é mãe da igreja, ela é minha mãe. Irmã é a sua mãe, não a minha. Minha mãe é Nossa Senhora. Bando de sem vergonha. É esse relativismo. Ontem algo que me chamou muita atenção, o Padre Roger disse sobre aquilo que São Leão Magno falou, que o primeiro lugar onde começaria a apostasia da igreja seria através dos sacerdotes. Forte. E o que tem de gente doida é leigo, é padre, é bispo, falando um monte de asneira, querendo esvaziar a fé. Ah, filho. Mas quem entende as linguagens simples da vida só quer ficar debaixo do manto de mamãe. Só isso.
enfurecido, porque perdeu a guerra, Satanás já não luta mais com a mulher, não luta mais com o filho dela, mas vem lutar com o resto da descendência que somos nós, porque você é filho de mamãe. Quer um exemplo? Por que você é filho de Nossa Senhora? Existe, faz assim comigo assim, essa é uma teoria minha, viu, enquanto teólogo, mas faz sentido, presta atenção. Fala assim, Nossa Senhora recebeu 2 anunciações. Vou falar para você qual é a primeira. A primeira foi com Gabriel, sim ou não? Um anjo aparece para ela, anuncia, ela fica grávida de quem? De quem? Do Espírito Santo. Ficou grávida do Espírito Santo? Ficou grávida de Jesus por meio do Espírito Santo. Muito bem, se torna mãe. Mas na cruz, no dia mais difícil, no dia talvez, na maior crise que a igreja naquele momento nascente estava passando, os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, vendo o aparente fracasso de Jesus na cruz, Nosso Senhor está sobre a cruz, e manhinha aqui, ó, junto com Maria Madalena, João, Maria, mulher de Cleofas, aos pés da cruz. Lá na Anunciação, quando Maria perguntou para Gabriel, como que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Eu sou virgem, eu não conheço. O que ele responde? O Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrirá com a sua pena e sobre a sua sombra. A sombra do Altíssimo vai te cobrir. Então, quando o anjo se coloca diante de Nossa Senhora, a sombra do Altíssimo. Está fazendo ligação lá ao Salmo 91. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, demora a sombra do Onipotente, dirás, Senhor é o meu refúgio, a minha proteção. Porque é o Senhor que nos esconde debaixo de suas. E pode cair canivete, pode o pau torar, vai cair 10.000 à tua esquerda, 1.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido porque você está bonitão aqui, ó. Não, você não está em qualquer lugar. Por que você não vai ser atingido? Porque Deus vai fazer assim com você, ó. Então, a sombra do Espírito está sobre Nossa Senhora. Amém? Em Nazaré, na cruz, sobre a sombra da cruz, quando o amor da minha vida está se entregando e do seu lado está nascendo a igreja, debaixo dessa sombra, não é um anjo, mas é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que está se entregando, portanto é Deus que olha para João, olha para Madalena que está chorando, olha para a multidão que não entendeu nada quem é ele, olha para todo mundo e olha para Maria, mas não chama ela de mamãe, chama ela de mulher, dando a ela a mesma dignidade, ou melhor, dando a ela o lugar que sempre foi dela, que é de Eva, porque por Eva nós perdemos, por Maria nós ganhamos o paraíso. Então ele que é o autor da vida, ele que é o nosso Criador, olha para ela e debaixo da sombra das asas da cruz, mas da sombra do Altíssimo, ela está coberta, ele olha para ela e diz, eu vou salvar tanta gente através desse sangue. Eu vou poder levar comigo uma multidão de irmãos embora. Mas eu não quero que ao longo desse tempo, entre a chegada no céu e o processo da chegada, eu não quero que os meus irmãos que eu estou salvando, mamãe, nessa cruz, fiquem sozinhos. Então, o mesmo amor que eu recebi em Nazaré, o mesmo carinho, o mesmo colo, o mesmo cheiro do pão quando eu chegava da carpintaria à tarde, a mesma voz de escutar a senhora cantando nas tardes
antes de dormir, o cafuné que a senhora fazia na minha cabeça. Ah, mamãe, isso foi tão bom, tão bom, tão bom. A senhora é tão boa, porque a senhora é na terra a única pessoa que me liga, mas eu não quero deixar a senhora sozinha, porque a senhora é viúva e eu tenho responsabilidade sobre a senhora. Ele vira para João e diz: tua mãe, viu? Vira para ela e fala: mulher, eis aí o teu filho. E ele entrega a Nossa Senhora. E naquele dia, pelo sangue do Cordeiro, que redime-nos de todo o mal, Cristo chancela a adoção filial e nos faz então sermos irmãos dele, filhos de Maria, descendentes de Nossa Senhora. Nossa Senhora então é minha mãe, porque assim o meu Salvador o quis. E portanto então Nossa Senhora, a partir de então, vai dizer, o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, capítulo 8, que a Virgem Maria, depois de ter terminado o seu tempo na terra, ela foi recolhida por seu filho no céu, mas ela intercede no céu com um coração de mãe. O seu filho está olhando para ela como nesse ícone, dizendo, segurando no queixo, falando: mamãe, deu certo, mamãe, deu certo, o céu está de portas abertas, mamãe está segurando Jesus, mas olhando para você e dizendo, intercedendo, dizendo: sim, meu filho, você salvou, você abriu a porta do céu, mas ainda tem irmão lá embaixo que precisa de chegar aqui, e eu vou interceder por eles, até que chegue o dia, até que chegue o último filho que você me entregou, porque eu não deixarei, não me cansarei, enquanto eu não reunir os meus filhos debaixo do meu manto, assim como você está no meu colo. Do outro lado é o seu lugar. Quem espera a vinda gloriosa de Jesus tem que ter um amor e uma devoção inimaginável, inalcançável à bem-aventurada Virgem Maria. Porque quem está com Nossa Senhora está com Jesus. Quando Jesus, nos seus 33 anos, vive em Nazaré com uma mãe, o colo é só dele. Quando ele está na cruz indo embora, ele fala: eu quero repartir essa graça com todo mundo. Mamãe, eu vou sentar desse lado, porque esse lado é de todos os meus irmãos. Eu quero brincar com eles. Natal é isso. Natal nada mais é do que o Cristo que vem em que forma de criança. Um menino no Natal, que está olhando para você, que te chama de irmão, que te salvou, que é teu Senhor, que tem um Pai e que nos ensinou a rezar a oração que Ele reza: Pai Nosso. Porque nós somos uma família, a família da igreja. Satanás vai perseguir você? Satanás vai destruir sua vida? Caminhe nesse mundo, nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, nesses olhos misericordiosos a nós? Esses olhos misericordiosos a nós? Você fala assim: mas eu não sinto a presença de Nossa Senhora. Não tem problema não. O importante é que ela está olhando por você. Se tem uma coisa, se tem uma coisa tão linda que mãe sabe fazer, é ser boa de mira. Eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa, verdade, né? Olha, vocês... Eu lembro minha mãe usava uma Raider. Aquelas Raider preta, grossa, desse tamanho assim. E minha mãe começou a falar para mim: vou vir para casa. Eu estava jogando bola com os moleques na rua. Menino, vem para dentro, tá tarde. Não, já vou. E estou lá brincando. Vem para dentro, já vou, estou brincando. Vem para dentro. Mamãe sai no portão, assim, ó. Um buquê de flores, né? Eu trouxe um buquê de flores. Menino, vem para dentro. Não vou, não. Pois minha mãe me buscou. Pá! Na hora que eu vi ela fazendo assim, não deu tempo. Eu só deu tempo de virar. Na hora que virou, pegou bem no meio das costas. Pá! É a mesma coisa. Por isso Nossa Senhora é mãe. Satanás está mexendo na sua vida, fica tranquilo, Nossa Senhora é boa de mira, não precisa estar presente com você não. Da onde ela está olhando, ela pega Satanás, aonde ele está na sua vida, tá bom?
Você entendeu? Você entendeu? Por isso, meus irmãos, terminando essa pregação, eu digo a você: Maranatá, Senhor Jesus, é o Espírito Santo que clama na sua igreja, que clama em nós, que nos prepara para a vinda gloriosa do Senhor, nesse tempo de misericórdia que Monsenhor Jonas nos ensina no primeiro capítulo desse livro. Mas também, nós somos assistidos por um colo, por uma mãe. Quando você precisar de chorar, você vai ter o colo de Nossa Senhora, dessa mulher revestida de sol, que vai te esconder no manto dela. E eu quero dizer para você que também me acompanha pelo Sistema Canção Nova de televisão, e também você que está aqui, eu sou o professor Rafael Brito, você pode me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, mas também por uma inspiração, por uma bênção do Monsenhor Jonas, o ano passado, esse ano, nós fundamos o apostolado dos Santos Anjos, o apostolado de São Rafael e dos Santos Anjos, porque esse é o tempo dos Santos Anjos. Então você pode depois, na internet, vai depois, ao terminar essa pregação, no Google escreve Apostolado de São Rafael. Você vai fazer parte desse apostolado, tem que se inscrever, você vai fazer uma contribuição para ajudar também as obras, você vai receber um escapulário feito no Carmelo da Santíssima Trindade, é o nosso sinal, porque Deus deu a graça nesses fins dos tempos aos anjos, para que nos auxiliem, comandados por ela, pela Rainha dos Anjos, para que você possa combater todo o mal. Faça parte do apostolado de São Rafael e Santos Anjos e esteja debaixo das asas do Altíssimo. Fique de pé. Levante seus braços e cante. Salve Maria, Declare. Augusta Rainha. Abre os asas, abre as suas asas, Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. As tuas guerras você não vive sozinha. Salve Maria, Augusta Rainha do céu. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Coloque sua mão para cima assim, ó. Augusta Rainha Cante forte, vai. do céu, soberana dos anjos. Nossa Senhora está entrando na sua casa. Você que nos acompanha pela Canção Nova, eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está entrando aí, aonde você se encontra. Nossa Senhora está cuidando de você, cuidando da sua vida. Tome posse, apresente a sua casa e diga: salve, 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 salve a nossa Mãe Rainha. Cante! Salve Maria, Augusta Rainha do céu. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta Rainha do céu. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, cante. Salve Augusta, Augusta Rainha do céu. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão.